Deus uma palavra chamada livre-arbítrio. Aí nessa palavra chamada livre-arbítrio, que o ser humano, quando ele nasce, ele entra na sua fase, vamos lá para a fase de adolescente, depois vem para a fase de jovem, de juventude. Então, hoje a gente veja, irmãos, crianças, vamos assim dizer, adolescentes, com 13, com 14 anos de idade, andando com armas na cintura, que o pai e a mãe não tem mais um domínio dos seus filhos. Hoje a gente já vê meninas com 12, com 15 anos, às vezes com um filho, 2 filhos nos braços. Por que isso, irmãos? O famoso livre-arbítrio que o ser humano tem. E por intermédio do livre-arbítrio nós pegamos o caminho alternativo. Existe um outro caminho chamado caminho alternativo, que são caminhos que nós escolhemos. E isso que eu estou pregando, irmãos, é tudo baseado nas escrituras sagradas. Aleluia. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser um caminho bom, mas o fim dele é um caminho de morte, de destruição. Então existe o caminho ideal de Deus, e existe os caminhos alternativos, que eu escolho, que você escolhe. Que eu escolho, irmãos, qual o caminho que eu quero seguir. Tem pessoas que quando nasce, cresce, tem uns que tomam um rumo, um caminho de ser um bom cidadão da terra. E tem outros que tomam um caminho que é o caminho alternativo da vida, que leva o homem a um caminho fácil. Hoje, o que é mais fácil? O que é mais fácil que nós trabalharmos 8 horas ou trabalhar 12 horas, que nem muitos trabalham, para ganhar um salário mínimo, que agora o Lula aí, subiu para 1.300 e uns quebradinhos, não sei se já está em vigor, 1.300 e poucos reais. Qual é mais fácil? Tu trabalhar o mês todo para ganhar 1.300 reais, ou tu numa saída ali fora, em questão de 5 minutos, tu assaltar um banco, assaltar uma lotérica e sair dali com 10, 20 mil reais. Então esses são os caminhos alternativos. Mas a Bíblia diz que é caminho que para o homem parece ser bom. Parece ser bom eu chegar ali, entrar dentro de uma lotérica com uma arma de fogo, apontar para os trabalhadores ali e dizer: passa tudo. Em questão de segundos, minutos, eu saio dali com o meu bolso cheio. Mas ali na rua pode estar uma guarnição da brigada militar e me atirar e ser um caminho de morte. Então, irmãos, há caminhos que são caminhos alternativos. E o irmão Fernando então tomou este caminho alternativo. Mas, Deus, a Bíblia diz que se nós não vemos pelo amor, nós vamos ir pela dor, irmãos. E o irmão Fernando hoje perdeu total, irmão. Então hoje o irmão Fernando ele perdeu totalmente a sua visão. Totalmente. Tá? Aconteceu um acidente na rua ali. Mas não fiquei triste por causa disso. Como é que é? Eu não fiquei triste. O irmão não ficou triste. Tá? Então, quando a gente não vem por amor, irmãos, a gente vem pela dor. Existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Deus permite que aconteça coisa em nossa vida para Ele concretizar o plano e o projeto que Ele tem na nossa vida. Eu me lembro que o último culto que nós tivemos aqui, o pregador se dirigiu à irmã Lisiane, que estava com eu me lembro bem, estava com a sua criancinha no colo, e o pregador olhou para ela daqui e disse: você ama o teu filhinho, o teu Nenezinho? Ela disse: eu amo. E ele disse: sim, o amor que tu tem pelo teu filho não pode ser maior do que o amor a Deus. Ele falou exatamente essas palavras. O que o irmão Leandro talvez está dizendo com isso? Irmãos, quando nós tomamos esses caminhos alternativos, esses caminhos que ninguém vai te impedir, ninguém vai chegar a dizer para ti: não, tu tem que seguir esse caminho ideal. Eu me lembro, meus irmãos, que eu fui criado
numa regra, numa doutrina que o meu pai e minha mãe me trouxeram, não só eu, os 5 irmãos, trouxeram numa regra, numa doutrina, que 5 horas da tarde eu tinha que estar dentro de casa. Eu não fui um jovem que tive uma liberdade de sair para as ruas e voltar a hora que eu quisesse. Eu fui ensinado, fui doutrinado desta maneira. Mas tem pessoas hoje, irmãos, tem pessoas que com seu livre-arbítrio, eles tem meninos que às vezes saem, meninos com 15, 16 anos e meninas saem, e a mãe e o pai nem sabem onde eles estão. E nem sabem se vão retornar para a sua residência, para a sua casa. São caminhos alternativos que nós tomamos. Irmãos, Deus me deu um tema para esta mensagem. Vamos falar que Deus está nos convidando. Deus está nos convidando a nós viver o sobrenatural de Deus. O irmão Fernando experimentou o sobrenatural de Deus. Deus está nos convidando a todos nós a viver o sobrenatural dele. Eu olho agora para dentro da passagem bíblica que o irmão Alex leu aqui esta noite. O salmista Davi dizendo, eu peço que os irmãos entrem para dentro do raciocínio junto comigo. Eu sei que talvez para quem está ouvindo, talvez fica difícil entrar com o raciocínio junto de quem está pregando. Mas se esforça um pouquinho para tentar entrar junto comigo nesse raciocínio. O salmista está dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo fará. Quando nós olhamos para dentro desta passagem bíblica, nós podemos nos aprofundar, irmãos, acerca deste pequeno versículo. O salmista está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. E é aqui que nós temos que entender um pouquinho, meus irmãos. É aqui que nós temos que ter um raciocínio. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é utilizada 3 tipos de ação. Existe ação humana, existe ação literária e existe ação natural. Então nós temos que ter esse cuidado, esse raciocínio. Talvez muitos possam estar dizendo aqui, alguém já perguntou para mim, como que eu vou entregar o meu caminho ao Senhor? O que eu faço para me entregar a minha vida para Deus? Essa expressão que a Bíblia está dizendo, irmãos, é uma expressão humana. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que significa isso? O entregar o seu caminho ao Senhor é nós, irmãos, priorizar a pessoa de Deus, é priorizar os planos de Deus na nossa vida, é colocar Deus em primeiro lugar, é dizer, Deus, toma conta das minhas atitudes, toma conta, Senhor, dos meus pensamentos. É isso, irmãos, essa expressão, entrega o teu caminho ao Senhor, é nós colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer, irmãos, que o necessário para nós é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É só assim que nós vamos conseguir, irmãos, viver o sobrenatural de Deus. Eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, que o irmão Rafael leu, no capítulo 12. Deus, ele fala com um homem chamado Abrão e faz uma promessa. Abraão,
irmãos, não vamos entrar, por causa do tempo, detalhadamente ali na história de Abraão, melhor dizendo. Mas a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão estava numa idade de 75 anos de idade. A sua esposa Sarai estava com uma idade de 65 anos, era 10 anos mais nova que ele. E Deus chama ele e faz uma promessa. Qual era a promessa, o plano que Deus tinha na vida deste homem? Era de abençoar ele, de dar um filho para ele. Mas a Bíblia diz, irmãos, a história diz que um homem com 75 anos, ele tem uma história de vida, ele já tem uma caminhada de vida, ele já está quase que hoje, nas épocas de hoje, já está no fim de carreira. Então ele já construiu casa, então ele já construiu bens para deixar para os seus filhos, seus herdeiros. Mas só que Abraão não tinha filho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele pegou então o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele recebe essa ordem divina, que era para ele sair da sua terra e do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Essa passagem bíblica fala literalmente, irmãos, isso aconteceu. Para os irmãos entenderem melhor, como se Deus dissesse assim para o irmão William hoje, agora, te levanta daqui e sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um caminho que eu vou te mostrar. Aleluia. Ao pensamento humano parece que seria loucura a gente sair pelas ruas sem destino, sair pelas ruas sem uma direção. Mas Abraão saiu conforme Deus mandou. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o milagre não aconteceu na hora, irmão Alex. O milagre começou a acontecer no meio do caminho. Foi lá no meio do caminho que começou a acontecer o sobrenatural de Deus. Então tu precisa caminhar, irmão. Tu precisa andar, tu precisa se mover nesse caminho para começar a ver o sobrenatural de Deus. E lá vai Abraão, veja Abraão pelos olhos da fé, ele caminhando. Talvez vamos descer da Manuel Bittencourt, descendo, vai pegar a Dona Fermina. Eu vou caminhando até Deus dizer onde é que é para mim. Foi assim que aconteceu com Abraão, aleluia. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, olha o problema que aconteceu no meio do caminho. A Bíblia diz, vem cá, irmão Alex, levanta aí. Aqui está o Ló, aqui está o Abraão. Deus falou foi com Abraão. Aí como esse Abraão, ele já tinha 75 anos de idade, ele já tinha um projeto de vida, já tinha planejado, já tinha adquirido bens. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o seu sobrinho Ló para ser herdeiro dos seus bens, como ele não tinha filho. E ele se abraça no Ló e diz, vamos comigo Ló, vem, tu vai junto comigo, aonde eu for tu vai. Aqui está toda a minha herança, está aqui, ó. Está tudo depositado aqui, a minha herança, tudo que eu adquiri nos 75 anos está aqui. Ele vai comigo. Só que a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. Mas a Bíblia diz, irmão, se você ler a Bíblia, que no decorrer do caminho começou a acontecer os problemas. Obrigado, Alex. A Bíblia diz que começou a contenda entre as ovelhas, entre os pastores de Ló e de Abraão. E a Bíblia diz que eles tiveram que se apartar. Ele teve que tomar uma decisão. Ele olha para Ló e ele diz, olha Ló, nós vamos ter que se separar. Aí ele olha para Ló, se levanta de novo, irmão Alex. Tá vendo aqui? Tá vendo tudo isso aí? O Abraão dizendo para Ló, tá vendo Ló? Tá vendo? Então agora tu decide, tá? Se tu for para lá, eu vou ir para cá. Para onde tu quer ir?
Diz para onde é que tu quer ir aí, irmão? Então eu vou para cá, vai para lá. Aí aconteceu o sobrenatural de Deus na vida de Abraão. Mas o que o irmão Leandro quer dizer com isso? Mas a Bíblia diz, essa foi a primeira chamada de Deus. Aí nós vamos lá para o capítulo 17 agora, que não me lembro quem leu aqui agora. Aí Deus agora, foi o irmão Vitório. O irmão Vitório leu agora assim, aleluia, no capítulo 17. Ele diz assim, ó, que aos 99 anos, é isso aí, irmão? Tendo Abraão 90, repete, irmão. 99 anos de idade. Deus volta a falar com Abraão. Mas agora de um modo diferente. Deus fala com Abraão agora, dizendo para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu quero parar aqui um pouquinho. Agora vamos revelar os mistérios de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Existe três coisas que o ser humano consegue receber um pouquinho de Deus. O irmão Antônio estava dirigindo um culto aqui, ele falou um dos ritos que eu vou falar aqui. Ele disse: nós estamos sentindo a presença de Deus. Aleluia. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Sentir a presença de Deus, irmãos, qualquer um pode sentir. Sabia? Se viu um pecador aqui, que nunca entrou dentro da igreja, ele entrar por aqui, por esta porta, ele vai sentar no banco, o pregador, o irmão vai começar a cantar, ele vai começar a se concentrar ali. Nunca entrou dentro da igreja, é crer e ver nada. E quando tu vai ver para ele, ele vai começar a chorar, vai derramar lágrimas. Eu já contemplei várias vezes aqui, irmãos, não só aqui, em todas as igrejas. Chora, se desmancha chorando. Aí tu chega e pergunta para ele: o que está acontecendo contigo? Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é bom. E sentir a presença de Deus todo mundo pode sentir. Eu sei que já tem gente já entendendo a revelação de Deus aqui. Aleluia. Chegar na presença de Deus. Existe sentir a presença de Deus. Existe chegar na presença de Deus. Isso tudo prova a Bíblia. Vamos ler para dar do tempo, tá? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando nós chegamos na presença de Deus, acontece milagre? Acontece. Quando tem pessoas que vêm aqui, irmãos, repito, que nunca entraram dentro de uma igreja, eles vêm aqui doentes, eles chegam na presença de Deus, eles sentem a presença de Deus, e de tão forte que é a presença de Deus, eles chegar na presença de Deus, eles recebem a cura. Prova a Bíblia diz que uma mulher sofria 12 anos com fluxo de sangue. Uma mulher, não vamos entrar no detalhe por causa do tempo, era uma mulher que sofria com uma hemorragia, e quem sofria com hemorragia naquela época era considerada uma pessoa imunda. Ela tinha que estar separada da multidão, da sociedade, tinha que estar num lugar isolado. E a Bíblia diz que essa mulher, ela vai rompendo. A Bíblia não, a história diz que a mulher, ela vai rompendo a multidão, e de repente a Bíblia diz que ela chega e ela toca na orla do vestido de Jesus, e é transmitido para ela
O poder que está em Jesus é transmitido para ela e ela recebe a cura na hora. O milagre aconteceu na hora. Ela viveu o sobrenatural de Deus na hora. Glória a Deus. Tem gente já entendendo o mistério de Deus aqui. Glória a Deus. É bom receber cura de Deus? É bom. É bom receber milagre de Deus? É bom. É bom sentir a presença de Deus? É bom, eu gosto de sair daqui. Nós fomos no alto da montanha lá. Foi uma glória de Deus. O irmão William está aqui. Quem mais foi? Foi uma glória de Deus. Os irmãos caíram arrebatados no chão, no meio dentro da macega lá, de tanta glória de Deus, naquela madrugada ali. Uramachai. Isso é bom, mas Deus não quer só isso de nós. Isso não basta. Deus, Ele exige de mim, de você, irmão, que nós não vivemos uma vida só de sentir a presença de Deus, só de chegar na presença de Deus. Mas Deus, Ele fala, que nem disse para Abraão, quando Abraão tinha 91 anos, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e seja rei. Deus em poder. Aleluia. Agora vem, irmãos, o mistério de Deus. Andar na presença de Deus é bem diferente do que nós sentir a presença de Deus, do que nós chegar na presença de Deus. Quando nós andamos na presença de Deus, é aí que vamos começar a ver o sobrenatural de Deus. Quem sente a presença de Deus não vê o sobrenatural. Só vê o sobrenatural quem anda na presença de Deus. E o andar na presença de Deus, aleluia. Vamos voltar um pouquinho lá em Salmo. Quando a gente olha para Salmo, o salmista dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Imagina agora, irmão Ronei, se alguém chegasse para ti e dissesse assim: olha, entrega toda a tua vida para mim, entrega a tua conta bancária, entrega os teus cuidados, tudo para mim. Eu vou ser agora o responsável de ti, eu vou te interditar e eu vou tomar conta de ti, tudo vai pertencer para mim. Tu ia dizer: tá louco, meu, eu não vou te dar minha vida para ti, a minha conta bancária não, a minha senha, os meus cartão não. Aleluia. É isso que o salmista está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. E para nós entregar nossa vida a alguém, a gente precisa conhecer quem é essa pessoa. E eu quero dizer uma coisa: nós estamos falando aqui esta noite não de uma imagem de escultura, nós estamos aqui dizendo e te apresentando esse que está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Esse, a Bíblia diz que ele é imutável, ele não muda nas suas atitudes, ele tem atributos que são reais. A Bíblia diz que ele é onipresente, a Bíblia diz que ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele, além disso, ele tem, aleluia, os 5 sentidos do ser humano. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Os estudiosos aí, me ajude aí. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Aleluia. Visão, audição, fato, olfato. Inteligência. Mais uma aí, falta mais uma. Paladar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o mesmo Deus, só para os irmãos entenderem, que não estamos falando de um ser que não existe, nós estamos te apresentando esse que está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é um ser que vive, esse é um ser real, esse é um ser, aleluia, que ele deixou uma oportunidade para mim e para você olhar e saber que existe um Deus que tudo pode. Sabe quem é esse Deus? A Bíblia diz, irmãos, que os olhos de Deus, aleluia, o primeiro sentido, os olhos de Deus estão sobre todos. E vai mais, tem vários versículos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Aleluia. A Bíblia também nos diz a audição. Vamos falar sobre a audição, que eu quero finalizar aqui. A audição, mas existe os 5 sentidos. A audição, a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é ouvir. Deus está ouvindo a tua e a minha oração.
coração. Nós não estamos aqui diante, irmãos, a uma imagem de escultura. Nós não estamos aqui diante desta parede aqui, não. Nós estamos servindo um Deus que nós não estamos vendo fisicamente, mas nós estamos sentindo a sua presença, e Ele é real. Aleluia. Vamos finalizar a mensagem aqui. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, aleluia, que esse mesmo Deus, aleluia, que ele falou com Abraão, dizendo para Abraão, fazendo promessa para Abraão. Ele faz promessa para ti, irmão Alex, ele faz promessa para mim, ele faz promessa para todos nós aqui. Mas uma coisa é necessária: nós precisamos andar na presença de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando ele é resgatado das garras do Egito, estava lá escravizado nas garras do Egito. A Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés vai lá e resgata a nação de Israel. Quando Moisés resgatou a nação de Israel, a Bíblia diz que para chegar na terra prometida existia um caminho, um percurso curto, mas a Bíblia diz que Deus faz que a nação de Israel trilhe um caminho longo, e esse caminho, meus irmãos, tinha que passar pelo meio de um deserto. Sabe o que Deus queria mostrar ali para a nação de Israel? Deus queria mostrar e fazer o povo de Israel viver o sobrenatural dele. Quando eles entram no deserto, a Bíblia diz que no meio do deserto, Deus, ele fez brotar água. Isso, irmãos, é só quem vive debaixo do sobrenatural de Deus. Sai água no meio do nada, no meio do deserto. Falando agora na linguagem humana, deserto, irmãos, é essa solidão que você carrega. É verdade, aleluia. O deserto é essa tristeza que você carrega de anos, essa mágoa que está no teu coração. Meu Deus. Não estamos falando na linguagem literal lá que aconteceu com a nação de Israel. Nós estamos falando a linguagem humana hoje. Deserto, irmãos, é aquela tristeza. Você vem para a igreja, chega aqui e sente a presença de Deus. A gente tem acompanhado muitos irmãos nesse caso, irmãos. Vem, sente a presença de Deus, diz que chega em casa, bate aquela tristeza, bate aquele desânimo. Isso é o deserto, irmãos, que você está passando. Aquela solidão. Talvez aqui no nosso meio tu te alegra, chora, pula, sente a presença de Deus. Mas sai daqui, irmãos, com aquela mágoa no teu coração. Não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar o parente. Não consegue ir lá dar aquele abraço, dizer para o teu parente, para o filho, para a filha, para o tio, para a tia, seja lá quem for, dizer: eu te peço perdão. Você sabia que quando nós liberamos o perdão, irmãos, nós saímos do deserto? Eita glória! Deus queria mostrar o sobrenatural dele. Fez verter água da rocha lá no deserto.